Oi pessoal, tudo bem? Não tão bem quanto meu cabelo. Enfim, hoje eu arrumo isso. Hoje nós vamos começar mais um assunto. Eita, segundo ano que tem assunto. Ou primeiro ano também. São as sequências numéricas. A gente vai estudar em algumas aulas algumas coisas a respeito de PA e PG, tá? Só para dar um conceito, uma sequência numérica é uma sequência de números. Massa, né? Só que elas vão possuir alguma lógica, ok? As nossas sequências de números, elas são sempre representadas por isso daqui, tá? A1, A2, A3. Não confunda isso daqui com aquela representação de matrizes, não, tá? Esse A1, A2, A3 é só para dizer primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim por diante. No nosso caso, que a gente vai estudar hoje uma sequência, as sequências que são as PAs, as progressões aritméticas, o que vem a ser uma PA? O que vem a ser uma progressão aritmética? É uma sequência que começa de um número e vai somando sempre o mesmo número para chegar nos outros termos. Como assim, Lucas? Isso daqui é uma sequência, por exemplo. O que vocês conseguem observar à medida que eu escrevo essa sequência aqui? Essa sequência ela começa do número 1, o primeiro termo é muito importante, tá? Ela começa do número 1 e ela vai o quê? Vocês conseguem perceber? Ela vai somando de 2 em 2. Então a gente diz que esse daqui é uma PA, cujo primeiro termo é 1 e a razão é 2. Esse número que está sendo somado toda vez a gente vai chamá-la de razão, R, ok? Então começa do 1 e vai somando de 2 em 2. Outra sequência que nós temos aqui é essa daqui. O que vocês conseguem observar nessa sequência? Primeiro, ela começa do número 4. E ela vai somando de 4 em 4, né? De 4 em 4 ela vai somando. Então é uma PA, tá? Ela começa do número 4 e vai somando de 4 em 4. Importante, na PA tem que somar sempre pelo mesmo número, tá ok? Eu também tenho esse exemplo aqui muito importante, ó. 11, 8, 5, 2, menos 1, menos 4. Ué, Lucas, não tá somando, tá subtraindo. Pois é. Isso daqui também tá somando, mas a gente não fala que tá subtraindo. A gente fala que é uma PA que tem o primeiro termo 11 e que vai somando o que? Menos 3, tá? Esse é um termo mais genérico, ele vai somando menos 3. Então eu posso dizer que a razão disso daqui é menos 3. Então o que a gente pode observar? Toda vez que a nossa razão for positiva, a nossa PA ela é crescente. Se a nossa razão for negativa, ela é decrescente. E em raros casos, onde a nossa PA não tem razão nenhuma, é zero, ela é constante. Mas isso a gente não vai trabalhar muito hoje. Vamos então agora ver como é que funciona uma PA num termo geral. Existe, Lucas, alguma fórmula que generaliza as nossas PAs? Existe. A gente chama ela de termo geral. Então a gente já viu o que é uma sequência. Eu vou deixar esse formato aqui que ele vai ser muito importante pra gente. Tá bom? Então nós temos aqui uma coisa chamada termo geral. O nosso termo geral, ele é dado por essa expressão aqui, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Lucas, que diabo é tudo isso? Calma aí, não chama de diabo não, eu que chamei, né? Opa. Vamos lá, o que significa cada uma dessas coisas aqui? O AN a gente chama ele de termo qualquer. Geralmente o exercício ele vai trazer, qual é o oitavo termo, qual é o 10º termo, qual é o 5º termo, qual é o 30º termo. A gente chama de termo qualquer porque ele pode assumir qualquer posição. A gente já sabe que as posições são dadas por A1, A2, A3. Então, de acordo com o que o exercício pedir, vai ser o AN. Já o A1 é o quê? Vocês sabem, se A1 significa posição, o A1 obrigatoriamente é o primeiro termo. O primeiro termo ele é muito importante, gente. Muito importante, tá bom? Outra coisa que nós temos aqui é a letra N. A letra N, se vocês observarem, ela apareceu bem aqui de cantinho assim,
sem ninguém ver. O N, ele se refere à posição de quem? Daquele termo qualquer. Tá ok? Então nós temos um termo qualquer. Não confunda termo com a sua posição, tá? Isso aqui pode ser 45 e a posição ser 8, ou seja, o oitavo termo é 45. Então não confunda. Isso daqui é o número e esse N é a posição que aquele número tem na sequência, tá? Eu vou até trazer um exemplo para vocês para ficar mais claro. Ó, imagina essa sequência aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O R é razão, né? Esqueci de falar do R, razão. Considerando essa fórmula aqui, vamos identificar o que nós temos ali. Nós temos que o nosso A1, por exemplo, é quem? É o 2. Então, o A2 é 1. Vamos supor que no exercício eu queira falar, quem é o quinto termo? Vai ser o meu AN. O meu AN é 12. Qual é? Então, ele é o A. Eu falei quinto foi sexto. Quinto, né? 10. Ele é o A5. Então, o meu AN é o 10. Só que qual é a posição dele? 5. Tá ok? Então, o termo é o número. A posição é onde esse número tá. E a minha razão, vocês podem ver, 2, porque tá somando de 2 em 2. Beleza? Então, agora a gente vai usar esta fórmula aqui para resolver alguns problemas que eu vou escrever aqui para vocês. Então, primeiro exemplo. Deixa eu dar um zoom aqui, para não forçar a minha vista. O nosso primeiro exemplo, que está no nosso PDF, que está aqui na descrição, é o quê? Qual é o oitavo termo? Então, eu quero saber... Olha, isso aqui já é um exemplo. Eu quero saber qual é o oitavo termo, então eu quero saber quem é o A8. Já sei que a posição também é 8. Tá? Eu quero saber quem é o oitavo termo de uma sequência cujo primeiro termo é 5. Então, o primeiro termo é 5. Esse exercício deveria estar falando que era uma PA, porque sempre tem que esclarecer que é PA, que depois vai vir a PG, né? Cujo primeiro termo é 5 e a razão é 3. Então, todas essas informações eu tirei do meu primeiro exemplo. Ele quer saber quem é o oitavo termo, então a gente já sabe que a posição do termo é 8. Aí ele diz que o primeiro termo é 5 e que a razão é 3. Vamos utilizar essa fórmula então? Então, ó, AN é o A8, igual A1 é 5, mais parênteses, quem é o meu N? 8, menos 1, parênteses, vezes R, que é a razão 3. Então, observa que eu só fiz as substituições. Essa parte do A8, se você não quiser substituir, se quiser deixar só a N, não tem problema, porque essa parte não entra na conta. A nossa conta é daqui pra cá, tá? Nós temos aqui. O que a gente resolve primeiro? Mais, parênteses ou vezes? Parênteses. Então, 5 mais 8 menos 1 é 7, vezes 3. Agora nós temos mais e vezes. O que a gente faz primeiro? Vezes. 7 vezes 3, 21. E por último, 5 mais 21, 26. Então, o que isso significa? Uma sequência que começa do número 5 e vai somando de 3 em 3, o oitavo termo é o número 26. Vamos a mais um exemplo. Vou apagar aqui e aqui também. O segundo exemplo, ele quer saber qual é o 14º termo. Então, ele quer saber o A14. Ele quer saber o 14º termo, então a gente quer saber o 14º termo, a posição dele é 14. De uma sequência cujo primeiro termo é 1, então o primeiro termo é 1, e a razão nesse caso ali é 7. Então a gente vai utilizar de novo essa fórmula aqui. Eu vou deixar AN mesmo, AN é igual. O A1 é 1, mais, parênteses, N, o nosso N é 14, menos 1, parênteses, vezes R, 7. A gente faz parênteses primeiro, 14 menos 7 é 13. Ok? 13 vezes 7 é 91. E 1 mais 91 é 92. Não é muito difícil. O que é mais difícil, talvez,
seja para a gente extrair as informações do problema, porque depois aplicar na fórmula não é tão difícil. Sempre vai ser parênteses, multiplicação e soma. Tem o exemplo 3, mas esse eu vou deixar para vocês tentarem fazer sozinhos. Razão. Bom, a razão de uma sequência numérica, no caso de uma PA, a gente já viu que é aquele número que sempre vai somando. Agora, por exemplo, se aparece uma Gente, me fugiu a palavra. Uma sequência assim, por exemplo. E o exercício não fala qual é a razão. Como você descobre qual é a razão? Muito simples, né? Basta você ver de quanto em quanto está somando. Ou você pode fazer o seguinte. Pega qualquer desses números e subtrai pelo anterior. Pode ser qualquer número menos o anterior. Porque lembra que eu falei que sempre tem que somar pelo mesmo número? Então, assim, qualquer número que você pegar e subtrair pelo anterior vai dar o quê? 37 menos 29, 8. 29 menos 21, 8. 21 menos 13, 8. Então, qual é a razão? 8. Muito simples, né? Eu trouxe até outro exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se é esse daqui. Isso. Por que eu trouxe esse segundo exemplo? Porque muita gente vai olhar e bater e falar, é 2. Mas não é 2. Ela está decrescendo, então ela é menos 2, né? Então, a gente faz o quê? Qualquer termo menos o anterior. Qualquer termo menos o anterior. 61 menos 63 é menos 2, 63 menos 65 é menos 2. Então, essa razão aqui é menos 2. Beleza? E agora, para a gente encerrar essa nossa aula de PA, ok? Já vimos que PA é uma sequência que começa de um número e vai sempre somando aquela razão. Já aprendemos a calcular o termo geral, a calcular a razão, e agora a gente vai fazer uma coisa chamada interpolação aritmética. Ela é bem simplesinha. Eu coloquei foi 2 exemplos, eu vou fazer os 2 com vocês, tá? Vai colocar aqui de título interpolação aritmética. Então, ó, interpolação aritmética. O que vem a ser interpolação? Interpolação é quando você precisa colocar algo entre alguma coisa, tá? Então, no caso da nossa interpolação aritmética, é quando eu tenho uma PA, é quando eu tenho uma sequência, e eu só digo para você o primeiro e o último termo e digo quantos números tem entre eles. E aí você precisa montar a sequência. Lucas, como assim? Então, vem aqui no exemplo. Eu acho melhor sempre tratar com exemplo, né? Imagine que eu tenho uma sequência que ela começa do número 18, ela tem um bocado de termos, que eu não sei quantos são, e termina no 48. Aí o exercício pede, interpole 5 meios aritméticos. Quando o exercício pede interpole 5 meios aritméticos, o que ele está pedindo na verdade? O exercício está pedindo para que você encaixe entre esses dois números 5 números. Só que eles têm que seguir a regra da PA, que é o quê? Começa do 18 e vai sempre somando o número até chegar no 48. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Vamos usar a lógica. Essa sequência ela é finita, ela tem um final. Então vamos pensar, quantos números tem essa sequência? Essa sequência a gente já sabe que tem o número 18 e que tem o número 48. Então já temos 2 números. Só que a gente vai precisar encaixar 5 números no meio. Então, 1, 2, 7. Então essa sequência vai ter 7 números. Tá, Lucas, o que isso me ajuda? Isso me ajuda a saber que o número 18, ele é o meu A1, enquanto o meu 48 é o meu A7. Certo? Beleza? Agora a gente vai pegar o nosso termo geral, que era o AN, igual a 1 mais N menos 1 vezes R, e vai aplicar essas informações que a gente tem para descobrir qual é a razão, qual é o número que eu vou somando de 18, né, para poder chegar em 48, sendo que a minha sequência só pode ter 7 termos no máximo. Então vamos usar aqui a nossa fórmula. O nosso AN vai ser o nosso A7, que é o 48.
que é o último número. Lembra que eu falei que o AN é um termo qualquer? O nosso termo qualquer aqui é o 48. A1 é 18. Mais, parênteses, N é a posição do 48, que é o termo qualquer. A posição dele é o 7. Como é que a gente descobriu mesmo que é o 7? Porque aqui tem 1, 2, 7 números na sequência. Fica 7 menos 1, parênteses, vezes o R. O R a gente realmente não sabe, a gente está fazendo essa fórmula para descobrir quem é o R. Então vamos lá, primeiro sempre faz parênteses. 7 menos 1 é 6. E agora? O que a gente faz primeiro? A gente quer descobrir o valor do R, então a gente vai isolar o R. Vamos tirar tudo de perto do R. Primeiro eu vou tirar o que está um pouquinho mais longe do R, que é o 18. O 18 está fazendo o que aqui? Ele está somando, então ele vai passar para o outro lado com todas as suas habilidades de subtração. 48 menos 18, que fica igual a 6R. 48 menos 18 é o 30. E agora, para descobrir o valor do R, eu tiro 6. O 6 não está multiplicando, ele vai passar para lá. Dividendo. 30 dividido para 6 é 5. Então a minha razão é 5, tá, Lucas? Mas a gente não queria a razão, a gente queria os 5 meios aritméticos. Então, se eu já sei que a minha sequência começa do 18 e vai somando de 5 em 5, então agora eu posso preencher com 5 meios aritméticos. 18 mais 5, 23. 23 mais 5, 28. 28 mais 5, 33. 33 mais 5, 38. 38 mais 5, 43. 43 mais 5, 48. Observaram o que eu fiz? Eu coloquei 5 números entre o 18 e o 48, de modo que isso se tornasse uma PA, uma sequência digna de ser chamada de PA. Então, qual foi todo o processo? Primeiro, eu descobri quantos termos tinha essa sequência. Tem 2 mais 5, 7. Depois, eu peguei e apliquei o meu termo geral para descobrir o quê? A razão. Aí, descobrindo a razão, eu posso fazer, ó, 18 mais 5, mais 5, mais 5. E vocês podem observar que deu realmente certo. Virou uma sequência de 7 números e eu acrescentei 5 meios aritméticos. Então, foi isso que eu fiz. Eu interpolei, coloquei no meio 5 meios aritméticos. Vamos para mais um exemplo para encerrar a nossa aula? Vamos lá. O nosso próximo exemplo ele é o seguinte. Interpole 8 meios aritméticos entre quem? Entre quem? 24 e 51. Então vamos lá, vamos entender a lógica de novo. Então existe uma PA, beleza? Que ela começa do número 24 e vai até o número 51. Então, ó, ela começa do 24 e vai até o 51. A gente vai ter que colocar quantos termos mesmo? 8 termos. Então vamos pensar. Quantos termos ao todo tem essa sequência? 1, 2, mais 8, 10. Então nós temos 10 termos. Então vamos aplicar aqui o termo geral de uma PA. A1 não, Lucas. AN é igual a 1 mais, parênteses, N menos 1 vezes R. O nosso AN é o nosso termo qualquer, que no caso é o 51. O nosso A1 é 24, mais N é a posição do 51, ok? O nosso 51, ele é o nosso 10º termo, né? Porque tem 10 termos. A razão não sei ainda. Vamos fazer aqui. 10 menos 1, 9. Vou passar o 24 para lá, negativo. 51 menos 24 é 27. E agora eu vou passar o 9 que está multiplicando para lá dividindo.
27 dividido para 9 é 3. Então a razão dessa minha sequência é 3. Então, começando do nosso número 24, eu vou somando de 3 em 3. 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51. Então observa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meus aritméticos que fizeram a nossa sequência virar uma PA, começando do 24, somando de 3 em 3. Ok? Então nós vemos hoje o que é uma PA. Uma sequência que começa de número e sempre vai somando aquele mesmo número, que é o que a gente chama de razão. Vimos como calcular uma razão, o termo geral de qualquer PA e também como fazer uma interpolação aritmética. Bons estudos para vocês!